Boa noite, irmãos. É um prazer para nós, no Ministério Fiel, poder estar aqui com os irmãos. É uma alegria para nós muito grande poder conhecer mais um pouco do povo de Deus espalhado por esse nosso Brasil ou por toda a terra. Nós estamos esse ano comemorando os 500 anos da Reforma, desde o dia em que Martim Lutero apregou as suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. Isso foi muito importante para o cristianismo. E nós nos lembramos disso nos nossos encontros. Nós queremos reforçar isso, reforçar que o justo viverá pela fé somente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Pedir aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Nós vamos passar um bom tempo sentados, então vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Nós que estamos aqui essa noite temos a fé em Jesus Cristo, por isso fomos justificados. E vamos ouvir sobre isso também essa noite, sobre a justiça de Deus, sobre a justificação que recebemos do Senhor. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe no tempo que teremos aqui essa noite. Ó Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. E agora, Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui, como a família do Senhor, como salvos pelo Senhor, por aqueles que foram salvos mediante a fé em Jesus Cristo, aqueles que creram em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Ajude-nos, ó Pai, a adorar o Senhor, ó Pai, com as nossas atenções, aprender mais do Senhor, ó Deus, saber mais do Senhor, para que a nossa vida não seja somente uma história, não na história da reforma, mas a nossa vida seja dedicada ao Senhor. A nossa vida redunde em glórias para o Senhor, porque é para isso que fomos criados, e para isso também o Senhor nos salvou. Que o Senhor cuide de nós nesse tempo aqui. Que o Senhor também cuide daqueles que ainda estão por vir aqui, ó Pai. Que cheguem aqui e também possam ouvir a Tua palavra, possam aprender mais do Senhor, aprender de homens aqui que vão falar e aprender sobre homens também que serão falados aqui, ó Deus, que dedicaram as suas vidas a crer na Tua palavra e a divulgar a Tua palavra e a entender a Tua palavra, e por isso nós chegamos aqui. Nós oramos, Pai, gratos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém. Então, o Elder também, ele é reitor do seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia, pastor da igreja do Maracanã, lá em Atibaia também, fica lá dentro, lá da instância Palavra da Vida, tem pastoreado uma igreja lá, e o Senhor tem abençoado o seu ministério lá, e tem sido um parceiro da Fiel, quando nós precisamos, o chamamos e ele prontamente nos atende. Então você tem o privilégio essa noite de poder ouvir e ser abençoado pelo pastor Elder. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus também que abençoe o pastor aqui e a nós que vamos ouvi-lo. Ó Deus, mais uma vez, nós buscamos o Senhor em oração essa noite. E agora, Pai, pedimos pela vida do pastor Elder, que o Senhor o conduza, que ele possa, ó Deus, ser claro na entrega da Tua palavra, sendo claro naquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para que ele fale a nós. E nós que vamos ouvir, ó Pai, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, e que a Tua palavra dita a nós, ela possa se tornar prática, ó Deus, na nossa vida de alguma forma, Deus. Então pedimos isso ao Senhor, humildemente, encarecidamente, que o Senhor faça isso, ó Deus, por todos nós aqui.
que saiamos daqui mais uma vez, através da vida do pastor Helder, abençoados pelo Senhor, ó Pai. Assim nós oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Certamente privilégio estar aqui com os irmãos da Sexta Igreja Presbiteriana Belo Horizonte, pastor Antônio, demais irmãos de outras igrejas também, podendo ministrar no contexto da Editora Fiel, nesse encontro Juntos em Cristo, um evento que tem abençoado muitas igrejas no Brasil por ocasião desses 500 anos da Reforma Protestante, e certamente tanto eu quanto Renato e Vinícius temos a responsabilidade com os irmãos de levar a reflexões bíblicas, reflexões teológicas, como já foi falado, não apenas sobre eventos ou fatos históricos passados, senão a contemporaneidade de alguns temas, alguns personagens da Reforma Protestante e a maneira como Deus certamente usará essa doutrina, esses desafios para moldar a igreja evangélica brasileira. Então esse é o nosso desafio, essa é a nossa oração. O meu tema com vocês, tanto hoje quanto amanhã, é a doutrina da justificação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Aquela que é tida como a doutrina a partir da qual a igreja tanto demonstra a sua saúde quanto a sua doença, em função da qual tanto a igreja fica em pé ou cai em ruína. Porque, sem dúvidas, essa foi a doutrina que pautou muito dos intentos de Martinho Lutero e João Calvino, ali aqueles primeiros reformadores, no rompimento com o catolicismo por meio de Lutero e, posteriormente, em toda a extensão da teologia, sendo um cerne na teologia também de João Calvino. Quando nós voltamos a mais ou menos 500 anos atrás, nós encontramos um cristianismo, e quando eu disser católico, era o único que existia, basicamente apenas em 1521, lá entre os dias 15, 16 e 18 de abril de 1521, é quando há o rompimento definitivo de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Então, até aquele momento, era a única cristandade, era a única igreja, era o único povo que existia. Mas, ao longo da Idade Média, a Igreja Católica havia desenvolvido todo um sistema meritório, um sistema bem humanista da salvação, onde, embora a justificação, em alguma medida, ocorresse pela fé, ela era predominantemente desenvolvida em atos de santificação ao longo da vida do cristão. Então, ele galgava, ele construía, ele ganhava para si a sua justificação, a sua salvação, na medida em que, por exemplo, desse esmolas, na medida em que venerasse relíquias, objetos que fizeram parte da história, de personagens significativos na história da Igreja Católica, para os quais a Igreja olhava como objetos santos e que a veneração deles, então, infundia graça ou fortalecimento da fé. Havia também a chamada indulgência, que nada mais era do que a venda de perdão, ou uma barganha com Deus por meio de recursos, de dinheiro, ganhando o perdão de Deus, seja nesta vida ou mesmo aqueles que estavam no purgatório. A prática dos sacramentos eram fundamentais também. Então, de alguma forma, a Idade Média, ali século VI, século VII, até predominantemente a primeira metade do século XVI, é assim que um cristão ganha a sua salvação em Cristo. Quando nós chegamos na virada do século XVI, do XV para o XVI, e nós nos deparamos com Martinho Lutero, nós encontramos um homem que, por mais ou menos 5 anos, dedicou-se ao estudo de 3 livros bíblicos, porque, tendo se tornado doutor da igreja, ele então ensinaria ali na igreja de Wittenberg, onde havia uma instituição educacional, o livro dos Salmos, o livro de Gálatas e o livro de Romanos. E ao longo daquele tempo em que basicamente Lutero fica recluso estudando esses livros, ele se depara com a carta aos Romanos, mais especificamente o texto do capítulo 1, verso 16 e 17, que fala sobre a justiça de Deus revelada no Evangelho.
E muito daquilo que a Igreja Católica ensinava, então, com respeito a essa justificação pela fé, cooperada pelas obras do cristão, veio abaixo na mente de Lutero, e então ele diz ter encontrado o verdadeiro evangelho, quando então ele se rende diante de Cristo Jesus e a sua conversão é verdadeiramente produzida. De alguma forma, a igreja medieval tem um grande apreço pela palavra de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, embora não tenha tanto acesso pessoal pela própria ignorância, o analfabetismo que predominava na cristandade europeia durante o período medieval, mas tinha um grande apreço pela palavra de Deus. Mas a igreja não conhecia o Evangelho. Ela conhecia a palavra de Deus enquanto literatura, enquanto narração de eventos históricos do povo de Deus, mas não necessariamente o Evangelho da graça de Deus que salva, redime, por meio de Cristo Jesus, reconciliando pecadores que por si mesmos nunca se veriam salvos. Então, aquela experiência do estudo da palavra de Deus trouxe uma grande revolução, não apenas na teologia de Martinho Lutero, não apenas na eclesiologia posterior pela fundação da Igreja Protestante, mas principalmente na compreensão do Evangelho e, portanto, na conversão daquele homem e, então, na divulgação disso tudo para toda aquela cristandade. É quando, então, nós temos ali o texto e os irmãos acompanhem aí comigo, o texto de Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do céu, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Preste atenção em duas palavras principais: Evangelho. Essa é a descoberta de Martinho Lutero. Por causa de toda aquela mentalidade meritória da salvação, o ser humano, o cristão, ele já não olhava para Cristo como sendo a única base da sua justificação. Tanto é que na doutrina católica da justificação, eles acreditam que a justificação é pela fé, mas não somente pela fé. Então, sola fide, como proposta de um dos 5 fundamentos da Reforma Protestante, vai dizer não, é única e exclusivamente por meio da fé, como um ato da graça de Deus, que alguém é justificado. Pelo Evangelho, que é Cristo Jesus. E fé não como alguma coisa que nós expressamos por meio da prática das boas obras. A Igreja Católica, ela tenta, na chamada Contra-Reforma, ao longo do século XVI, fazer frente ao movimento protestante, movimento reformado, dizendo que não podemos acreditar única e exclusivamente naquilo que o apóstolo Paulo diz sobre justificação, porque Paulo enfatiza um aspecto da justificação, que é o por meio da fé, mas Tiago, no capítulo 2 da sua carta, vai dizer que alguém também é justificado por obras. E realmente Tiago diz isso, mas não atribuindo ao termo justificação a mesma conceituação que o apóstolo Paulo. Então a Igreja Católica desenvolveu ao longo da sua história todo um sistema chamado sinérgico de salvação. Sinergia é a operação de algo pela mútua cooperação de duas partes. Então nós chegamos a um objetivo final, nós chegamos a algo por meio da cooperação de duas partes. Então na soteriologia católica, no sistema de salvação católico, Deus tem a parte dele e o homem faz a parte dele por meio das obras para então ser merecedor da vida eterna. E quando Lutero olha para esse texto, ele vai ver que não. Porque o justo viverá especificamente ou exclusivamente por fé. E essa é uma citação de Abacuque. 2 outros textos citam essa passagem de Abacuque no Novo Testamento, Gálatas e posteriormente Hebreus, para falar sobre o caráter fundamental da fé na vida daquele que é justo diante de Deus. De tal forma que nós não podemos entender que nós nos justificamos a nós mesmos, de que nós somos capazes de fazer algo para merecermos a graça de Deus, absolutamente de forma alguma.
E eu diria que esse tema, queridos, é extremamente importante para a igreja evangélica brasileira, e eu quero construir essa doutrina em duas partes. Hoje, um certo fundamento histórico na perspectiva católica e também na perspectiva de Lutero, e amanhã todo um tratamento bíblico sistemático da doutrina. Eu vejo que hoje, na igreja evangélica brasileira, frequentemente escutamos a seguinte ideia: era para você ter morrido na cruz. Você deveria ter morrido. A Bíblia nunca disse que eu poderia morrer por mim mesmo, de que eu seria capaz de derramar o meu sangue e, por meio do meu sangue, ter os meus pecados expiados ou perdoados e então ser feito justo diante de Deus. A beleza da salvação em Cristo está justamente nisso. Como um ato da graça de Deus, Ele faz por mim algo que pesava contra mim e que por mim mesmo eu nunca seria capaz de fazer. O pecador é o homem, o condenado é o homem, mas ele é incapaz de fazer qualquer coisa, nem que ele morresse na cruz por si mesmo, ou que seja por outros, seria suficiente para a redenção da sua alma. É por isso que a justificação é pela fé apenas em Cristo. E, portanto, o ser humano, ele não pode fazer absolutamente nada por si mesmo, como veremos amanhã, por causa da sua condição deplorável de depravada, de alguém caído, morto nos seus delitos e pecados. Então, Lutero olha para Romanos e vai resgatar essa doutrina de que o justo vive por sua fé, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Veja o que o próprio Lutero diz num de seus sermões sobre a justiça. Pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo se torna nossa justiça. E com ela é nosso tudo que é de Cristo. Sim, Ele próprio torna-se nosso. De alguma forma, a Igreja Católica fez uma distinção entre imputação e infusão. Imputação é a contabilização, a imposição de algo a alguém, não porque este alguém tenha uma relação pessoal de participação ou merecimento com este algo. É isso que Lutero está dizendo. A justiça de Cristo torna-se nossa, é imputada a nós, contabilizada a nós. Não porque tenhamos feito por merecer, não porque tenhamos participado individualmente ou pessoalmente em algo que Ele fez, mas porque Ele, na sua autoridade vicária substitutiva, toma o lugar daqueles que nunca poderiam morrer por si mesmos e nem satisfazerem a justiça de Deus, a ira de Deus. Isso é imputação, contabilização. Amanhã desenvolverei boa parte do meu tempo esse conceito. A Igreja Católica vai dizer que a justiça é ministrada por infusão, como que um derramamento, tendo alguma participação pessoal naquilo, mas não uma atribuição completa dos méritos da cruz. Qual é a distinção da doutrina da justificação pela fé, tanto para Lutero quanto para Calvino e para a Igreja Católica? Na Igreja Católica, Cristo, Ele derrama algo da sua justiça aos fiéis, e estes, então, sendo participantes dessa justiça, são agora capazes de, por eles mesmos, no exercício do seu livre-arbítrio, desenvolverem essa justiça por meio da prática das boas obras. E em desenvolvendo essa justiça por meio da prática das boas obras, eles tornam-se santos e então serão definitivamente salvos para a vida eterna. A Igreja Católica, ela divide o conceito de justificação e salvação. A justificação até pode ser pela fé, mas não pela fé somente.
Porque será pelo exercício das obras que este indivíduo terá condições de cooperar com Deus, a ideia da sinergia, cooperar com Deus para chegar a um objetivo final, que é a sua salvação eterna. Então, quando Lutero afirma que pela fé em Cristo, a justiça de Cristo se torna nossa justiça, não é porque temos participação pessoal, não é porque merecemos ou cooperamos, mas porque ele atribui a nós na plenitude dos méritos da cruz. Completamente, aquilo que Cristo fez por nós nos é dado, de tal forma a não termos condições e nem necessidade de fazermos absolutamente nada em cooperação com Deus. Numa perspectiva bíblica da doutrina da justificação pela fé, nós praticamos as boas obras por termos sido justificados, não para sermos justificados. Por termos sido salvos por Cristo, praticamos as nossas boas obras. Você deve se lembrar de Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz, para que vejam vosso Pai que está nos céus. Brilha as vossas boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 2,10. 2 Timóteo 3,17, desde o 16, falando sobre a suficiência das Escrituras e a sua inspiração, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. As boas obras não são atos de caridade, não são as esmolas, não são as indulgências, não é a participação na vida da igreja, absolutamente nada disso. As boas obras nada mais são do que ações compatíveis com a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Que não fazemos nada para barganhar, para negociar, para merecer essa nova identidade, mas nós a refletimos, o caráter de Cristo em nós. É a justiça de Cristo tornando-se nossa. E olha que bonita essa última parte. Sim, Ele próprio torna-se nosso. É aquilo que Paulo fala em Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, se entregou por mim. Gálatas 6,14, estou crucificado com Cristo, logo, tanto já morri para o mundo, quanto o mundo morreu para mim. Nós nos tornamos tão estreitamente participantes da salvação em Cristo, que absolutamente tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz é contabilizado, imputado, creditado a nós, não como uma participação parcial, uma participação pequena que precisa ser desenvolvida, absolutamente completa. Então, o texto de Romanos cai como uma bomba naquele século XVI, de tal forma agora Martinho Lutero defender essa ideia contra a venda de indulgências por meio das suas 95 teses. Quando no dia 31 de outubro de 1517, ele prega essas 95 teses na porta de entrada da capela de Wittenberg. Não era o desejo ainda de um rompimento com a Igreja Católica, era na verdade a chamada para uma disputa. Veja o que ele próprio diz nessas 95 teses: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No primeiro momento, Lutero chama aqueles teólogos, outros padres, para uma disputa. Se aquilo que ele havia escrito nas 95 teses refletia ou não o Evangelho, em detrimento daquilo que a Igreja Católica vinha fazendo por meio das indulgências. E o estopim é quando Johann Tetzel
Em 1517, visita uma das cidades próximas a Wittenberg, que era justamente onde Lutero estava, vendendo as indulgências. Tetzel era um vendedor oficial. Indulgência é basicamente um documento, um certificado, dizendo que um valor foi pago para que haja o perdão de uma determinada pessoa, que poderia ser alguém que já havia morrido, mas estava no purgatório. A Igreja Católica desenvolveu a doutrina do purgatório para criar um estado intermediário, onde este indivíduo encontra-se purgando, ou expurgando os seus pecados, para que então pudesse definitivamente adentrar no céu. O rompimento definitivo, como eu disse, acontece em 1521. Deixem-me ler algumas das teses aqui com vocês, bem rapidamente. Se você nunca leu as 95 teses, vale a pena você ler. Trata de muitos assuntos. Eu separei apenas algumas pertinentes à nossa discussão aqui, para entendermos que má conceituação era essa que a Igreja Católica tinha do arrependimento e, portanto, da justificação. Primeira tese. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo e ininterrupto arrependimento. Não apenas quando você compra um documento, mas uma vida que começa pela confissão dos seus pecados e continua nessa confissão constante. Sexta tese. O Papa não pode perdoar dívida. Porque a indulgência, contendo a assinatura, a insígnia do Papa, dizia que ele, Papa, na sucessão da autoridade apostólica, tinha autoridade para revogar pecados previamente cometidos. E a loucura chegou a tal ponto em Tetzel, que ele vendia perdão de pecados ainda não cometidos. Entendeu? Pecados que você ainda cometerá, você já pode pagar pelo perdão deles. Pequeno parênteses, conta a história que certa vez chega um homem e compra perdão de um pecado futuro. Tetzel vende a indulgência, e assim que Tetzel vai embora, está andando na sua carruagem campo afora, surge aquele homem e dá uma baita de uma surra em Tetzel e diz: fique tranquilo, já comprei o perdão deste pecado. Você entendeu a que ponto chegou a barganha, a negociação da salvação, da ideia da justificação? Você compra até de pecados ainda não cometidos. Tomara que nenhum desses malucos, Brasil afora, escute isso e comece a vender coisas desse tipo também em lugares ditos evangélicos, né? Décima tese. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. Tese 21. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. Erram. Entendeu a compra da salvação? Aquele aspecto meritório? 27º. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Essa era uma frase de Tetzel. Ao tilintar da moeda, uma alma foge do purgatório. Assim que a moeda cai, lá na caixinha de ofertas, a alma foge rapidinho do purgatório. 28º. Certo é, parece até o evangelho da prosperidade no Brasil, né? Certo é que, no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja, tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. Ninguém compra a sua salvação. Ninguém compra o seu perdão. E como desenvolveremos amanhã, esse é o conceito de propiciação.
Esse é o conceito de reconciliação. A causa da nossa salvação não é a nossa fé. É por isso que é por meio da fé e não por causa da fé. Porque a causa da nossa salvação é a obra substitutiva de Cristo, que propicia os nossos pecados, que quer dizer, aplaca a ira divina contra pecadores e nos reconcilia com Deus. É por isso que ninguém compra, ninguém troca, ninguém negocia. Porque eu sou incapaz, antes de Cristo, de como morto, ter qualquer ato de justiça que possa chamar a atenção de Deus para aquele morto. Isso é Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É interessante que a construção gramatical do texto grego ali aponta justamente para um tempo anterior a um fato, expressando uma condição prévia insolúvel, quando ainda éramos, e não fosse o mas de Deus, continuaríamos. Não é que algo por nós mesmos seria feito para então não mais sermos pecadores. Da nossa parte, absolutamente nada poderia ser feito para mudar aquela situação. Últimas teses, tese 35. Ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. 37. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, olha que legal e que bonito aqui. Isso é justificação. É participante de todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. Todo crente, vivo ou morto, se foi salvo, regenerado, reconciliado por Cristo, já é participante de absolutamente todos os bens de Cristo. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Não são as relíquias. Não era a Basílica de São Pedro, que estava sendo construída ao custo das indulgências. Não era. Boa parte das outras teses falam justamente sobre isso. Não. O tesouro do cristão é Cristo. Lembra do que Paulo diz em que em todos os tesouros e riquezas estão escondidos? De Cristo Jesus. 63. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Parece que Lutero está escrevendo sobre o nosso tempo, não é verdade? As pessoas não suportam o evangelho hoje. As pessoas não suportam a ideia de que o pecado delas faz separação entre elas e Deus. E de que não existe absolutamente nada que possam fazer por elas mesmas para reverterem essa condição. É interessante, queridos, mas muitos missiólogos têm dito, por exemplo, Ronaldo Lidório, recentemente, falou que se queremos pregar num bom campo missionário, hoje este campo chama-se Igreja Evangélica Brasileira. Uma igreja carente do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nesse contexto, e a partir do século XVI, surgem então os 5 solas da Reforma Protestante. E 4 deles, intimamente ligados à justificação pela graça por meio da fé em Cristo. Sola Escritura, apenas a Escritura é a autoridade final em matérias de fé e prática. Não é autoridade católica, não é o magistério, não é a tradição, apenas a palavra de Deus. Solos Christus, a salvação apenas em Cristo. Desde o século V, a Igreja Católica dizia, e lembre-se que é a única que existia, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe, e não há salvação fora da igreja. Reforma Protestante vai enfatizar, não, solos Christus. A salvação apenas em Cristo Jesus e absolutamente mais ninguém. E essa salvação é uma obra da graça de Deus, sola gratia.
Graça como uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, concedendo a pecadores aquilo que por eles mesmos nunca teriam, para serem, terem ou fazerem qualquer coisa justa diante de Deus. Sola fide. Essa salvação é apropriada ao pecador por meio da fé, não a causa, mas por meio. E que sem esta fé, nunca ninguém chegará ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Fé, amanhã eu desenvolverei mais, é basicamente a nossa crença, a nossa confiança, o nosso comprometimento, no caso, com Cristo Jesus. Sola fide. E por fim, sola Deo gloria, em que o propósito último de Deus com a salvação do homem é a sua própria glória, e aqueles que foram salvos por Cristo devem agora viver para o inteiro agrado do seu Senhor, para a glória do seu Deus. Então, de alguma forma, os 5 solas, que não foram desenvolvidas por Lutero ou por Calvino em termos de uma sistematização, mas esses 5 fundamentos têm neles a convergência dos fundamentos da teologia reformada, da teologia protestante, ali do século XVI em diante. O problema é que aquilo que Martinho Lutero começou, em pouco tempo foi revogado pela Igreja Católica, num movimento chamado Contra-Reforma, onde o seu principal símbolo chama-se Concílio de Trento. Uma sessão imensa do Concílio de Trento lida com a justificação. Porque na perspectiva católica, quando na Dieta de Worms, Martinho Lutero é chamado para se retratar, e é nesse contexto, ali no dia 18 de abril de 1521, que ele diz: não posso me retratar, pois a minha mente está cativa à palavra de Deus, que Deus me abençoe. A igreja chama Lutero para se retratar, porque na mente da igreja católica, o que Lutero estava fazendo era perverter o evangelho. E que, na verdade, desmoronaria toda a estrutura católica montada para girar em torno dela mesma, não em torno de Cristo. E na seção final do documento do Concílio de Trento, existem alguns cânones sobre a salvação. Afirmações categóricas que todos aqueles que pensarem diferente disso são dignos da excomunhão ou são tidos por anátema, consagrados à perdição final. Separei apenas alguns deles para nós entendermos a compreensão católica da justificação pela fé. Primeiro, se alguém disser que o homem pode se salvar para com Deus por suas próprias obras, feitas com apenas as forças da natureza, ou por doutrina da lei sem a graça divina, conseguida por Jesus Cristo, seja excomungado. Esse é um artigo em que, aparentemente, dá a ideia de que ninguém salva-se a si mesmo. O problema é o elemento cooperador ou sinérgico nos próximos. Então, nessa ideia católica, Deus infunde a graça dele, a justiça no crente. Mas não é só isso. A partir de agora é com o próprio crente. Não mais com Deus, não mais com Cristo. Mas o start é Deus. O início é Deus. Mas veja o que dizem os outros cânones. Cânone de número 4. Se alguém disser que por seu livre-arbítrio o homem, movido e estimulado por Deus, nada fizer para cooperar no acompanhamento de Deus, que o estimula e chama para que se disponha e se prepare para conseguir a graça da salvação, e que dele não pode discordar, mesmo que queira, a menos que seja um ser inanimado, e nada faça absolutamente, e apenas haja como sujeito passivo, seja excomungado. 2 expressões importantes. Nada fizer para cooperar no acompanhamento, e no fim, haja como sujeito passivo. Não. A perspectiva católica, embora Deus seja o start, todo o restante do desenvolvimento da justificação, que culminará com uma salvação eterna, é obra deliberada do cristão, cooperando com Deus no exercício do seu livre-arbítrio, agente ativo da sua própria salvação.
artigo de número 5. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem foi perdido e extinguido depois do pecado de Adão, ou que é coisa só de nome, sem importância e sem função, introduzida pelo demônio na igreja, seja excomungado. Na verdade, tem toda uma discussão aqui por trás, que começa com um amigo de Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, quando ele escreve um livro sobre a vontade livre do ser humano, também chamado de livre-arbítrio, de que este é capaz de, por ele mesmo, relacionar-se com Deus e ter a justiça nos seus próprios méritos. É por isso que Martinho Lutero, alguns anos depois, vem a escrever um livro, Nascido Escravo, que os irmãos encontram na Editora Fiel. Nascido escravo. O homem não tem vontade livre, o homem é escravo do pecado, morto nos seus delitos e pecados e, portanto, incapaz de, por ele mesmo, responder à graça de Deus. E a Igreja Católica vai dizer, quem disser que não existe livre-arbítrio e que esse negócio de livre-arbítrio é invenção do demônio na igreja, seja excomungado. Bem rapidinho, em 2005, a Igreja Católica lançou um chamado Compêndio do Catecismo Católico. É um resumo da confissão de fé católica, é um resumo das doutrinas e do ensinamento delas aos católicos. Do 422 em diante, como um catecismo, perguntas e respostas. Trata especificamente da justificação pela fé. Preste atenção nas respostas. O que é a justificação? A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus, que perdoa os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isto tem lugar por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos foi dada no batismo. Pausa. O batismo na Igreja Católica é chamado de sacramento da fé. O que é o sacramento da fé? É que é justamente no batismo em que Deus infunde esta justiça, a partir da qual, então, o indivíduo deve desenvolver ou construir a sua salvação. Até o batismo, o indivíduo não tem fé ou é chamado de pagão. Os mais antigos me entenderão agora, especialmente as mães. Como é que chama-se aquela roupinha que as crianças usam, os nenezinhos usam, quando saem da maternidade? Pagãozinho. Você sabe por quê? Porque é basicamente a roupa que cabe numa criança até o tempo do batismo dela. Porque depois de então, ela deixa de ser um pagão para se tornar um cristão. Entendeu? Isso não quer dizer se você colocou um pagãozinho no seu filho, ok? Mas você entendeu? É no batismo que Deus, então, infunde essa justiça. A justificação inicia presta atenção, inicia a resposta livre do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Qual a relação entre a graça e a liberdade do homem? A graça precede, para aqueles que entendem os termos, preveniente, né? Chamada graça preveniente também, precede, prepara e suscita a resposta livre do homem. Responde às aspirações profundas da liberdade humana, convida à colaboração e leva à sua perfeição. Próximo, 426. O que é o mérito? O mérito é o que dá direito à recompensa por uma ação boa. Em relação a Deus, o homem de si não pode merecer nada, tendo recebido gratuitamente tudo dele. Todavia, tem sempre um todavia, né? Tem sempre um porém ali. Todavia, Deus dá-lhe a possibilidade de adquirir méritos pela união à caridade de Cristo, fonte dos nossos méritos diante de Deus. Os méritos das boas obras devem, por isso, ser atribuídos antes de mais à graça de Deus e depois à vontade livre do homem. E por fim, 427, que bens podemos merecer? Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis para nos santificarmos
e para alcançar a vida eterna, bem como os bens temporais necessários segundo os desígnios de Deus. É por isso que tem missa do sétimo dia. Entendeu? Porque mesmo o indivíduo já morto, você pode alcançar um merecimento para aquela pessoa, mesmo que seja um ato pós-fúnebre. A salvação dele ainda não terminou. A salvação agora, daquele indivíduo que talvez esteja no purgatório, continua a ser construída por aqueles que estão vivos. É por isso que pessoas vão no dia de finados para o cemitério, rezar, acender uma vela, porque tudo isso faz parte dessa construção da salvação. Ninguém pode merecer a graça primeiro, que está na origem da conversão e da justificação. Quando Lutero, então, olha para Romanos 1, 16 e 17 e redescobre o Evangelho, na verdade, ele redescobre a suficiência de Cristo na salvação do homem. E isso é o Evangelho, queridos. Quero ler alguns textos do Novo Testamento que nos falam o que é o Evangelho. Não existe justificação sem o Evangelho que é Cristo. Colossenses 1, 5 e 6, depois de falar sobre a fé, a esperança e o amor, aquela tríade muito comum em Paulo, né? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na construção de Efésios 1, verso 3 ao 14, você deve se lembrar que é um hino muito bonito de louvor e engrandecimento a Deus, para o louvor da glória da sua graça, onde as três pessoas da Trindade são retratadas como participantes na obra da salvação, onde Deus, no seu desígnio eterno, decreta a salvação, Cristo, no tempo, a executa, morrendo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo efetiva na vida daqueles que creem na palavra do Evangelho. Perceba que o Evangelho não é um simples conceito. Perceba que o Evangelho não é uma simples ideia ou um conjunto de informações históricas. Lucas, capítulo 2, verso 8 ao 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago evangelho. É o termo grego usado ali. Evangelizo. O anúncio de uma boa notícia. O anúncio de uma boa nova. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, das igrejas da Galácia,
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E o último texto, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outras. Queridos, o que é o Evangelho? O Evangelho não é um conjunto de informações históricas. O Evangelho não é um simples saber sobre algo ou alguém. O Evangelho não é aquilo que você faz para Deus. O Evangelho não é aquilo que você acredita ser o Evangelho. Eu não tenho dúvidas de que é por isso que a Igreja Evangélica Brasileira está extremamente confusa na sua identidade e na sua natureza, que se tornou extremamente ativista nas suas ações, mais preocupada com a sua identidade de placa ou denominação, mais preocupada com a promoção do seu nome ou da sua glória, do que propriamente com a pregação do Evangelho. E eu não tenho dúvidas de que isso seja porque ela não sabe o que é o Evangelho. É por isso que temos muitas pessoas que, embora frequentem igrejas, não são salvas em Jesus. Porque, embora tenham informações sobre o que a Bíblia diz, nem por isso foram convertidas pelo Evangelho. Quero pensar com vocês no Evangelho, não como um conjunto de informações, mas no Evangelho como uma pessoa. O Evangelho não é informação sobre Jesus. Lembra dos anjos dizendo, eis que vos trago boa nova? Qual é a boa nova? Cristo nasceu. Ninguém é salvo por acreditar numa informação histórica. Pessoas hoje têm confissões ortodoxas, teologicamente precisas, mas não se relacionam com a pessoa a respeito da qual as informações dizem. Pessoas dizem que Cristo é o Filho de Deus. Pessoas dizem que Cristo morreu por seus pecados. Mas o Evangelho não é um conjunto de informações sobre Jesus. Ninguém é salvo por uma informação. Só somos salvos e justificados por uma pessoa. Então, se você conversa com um católico, ele dirá que Jesus é o Filho de Deus. Teologicamente, a afirmação dele está correta ou não? Você vai concordar com ele. Mas se para ele o Evangelho não é a própria pessoa de Cristo, e única e exclusivamente Cristo e nada mais, por mais que aquela afirmação seja correta, ele não se relaciona com a pessoa a respeito de quem a informação diz. O Evangelho é Cristo, queridos. É o Cristo ressurreto, o qual se entregou por nossos pecados, para nos libertar deste mundo perverso e nos regenerar para uma viva esperança, segundo a vontade de Deus, para o louvor de sua glória. Ninguém é salvo, ninguém é redimido, ninguém é justificado por simplesmente afirmar
a historicidade de Jesus. Alguém é salvo, redimido, justificado, reconciliado por se relacionar pessoalmente com Cristo Jesus. Foi esse evangelho que a Reforma redescobriu. Foi esse evangelho o estopim da Reforma, para que não mais a salvação ou a justiça do cristão estivesse baseada nele mesmo, mas em Cristo Jesus. Frequentemente pessoas me perguntam o que é o mínimo necessário para alguém entender para a salvação. Essa é a minha resposta. Tem que entender quem é Cristo e o que Cristo fez. Não existe salvação a partir disso. Só para finalizar com os irmãos, já introduzindo um pouquinho amanhã, o que é então a justificação? Pela graça por meio da fé. Justificação é a declaração forense, não é uma infusão, não é um tornar participante parcial. É uma declaração do justo juiz que tem autoridade sobre tudo e todos, não porque aqueles indivíduos que são declarados inculpáveis não tenham feito algo para a condenação, mas porque alguém os substituiu penalmente falando. Alguém tomou sobre si uma pena que recaía sobre aqueles que eram acusados e, portanto, condenados diante do juiz. Justificação é a declaração forense ou judicial da justiça ou inculpabilidade como resultado da imputação de Deus da justiça de Cristo aos cristãos, providenciada pela graça de Deus e apropriada pela fé. Isso é justificação pela graça por meio da fé em Cristo. E amanhã eu desenvolvo com vocês 3 elementos centrais dessa ideia de imputação da justiça de Cristo. Primeiramente, o pecado de Adão imputado à raça humana. Alguém é pecador não porque comete atos de pecado, mas porque estava representativamente lá em Adão, que pecou, e, portanto, absolutamente todos depois dele foram feitos pecadores. O pecado humano a Cristo, ele morre pelos nossos pecados, obviamente, aqueles que creem. Esse pecado é imputado, atribuído, 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado ou não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. E então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, a justiça de Cristo aos que creem. Isso é justificação pela graça por meio da fé. Quando nós vemos em Cristo os nossos pecados perdoados e a justiça dele a nós atribuída. Que Deus nos abençoe nisso, queridos. Sejamos uma igreja que prega e vive o verdadeiro evangelho, que é o nosso Senhor Jesus. Amém?